né? O que a gente faz? Fica paralisado? A gente simplesmente nega? É muito complicado, né? Então a gente precisa de informação técnica e levar a realidade a sério, né? É importante que haja adaptações necessárias para a execução da atividade aérea com segurança, porque se a atividade aérea parar, rapaz, é pior, né? Eu estou consciente que não deve parar, mas também não deve funcionar de qualquer maneira. A coisa tem que ser adaptada para a real conjuntura. Porque, o avião é para levar 90 pessoas, só dá para levar 30. Paciência. Qual que é melhor? Você levar os 30, né? Ou não voar? Ou não fazer receita numa empresa? Aí a gente tinha que ter um outro convidado aqui para poder responder essas questões, porque é muito complexo. Se colocar um A319 para decolar, fazer uma missão, um voo do Rio para Brasília, por exemplo, né? Qual é o gasto disso? Será que com 30 pessoas a bordo é viável economicamente? E as taxas do aeródromo de saída? E as taxas do aeródromo de chegada? Né? Isso é muito complexo, mas não é possível que o pessoal não consiga uma equação. Tem que ter uma equação, né? Enquanto não tiver a vacina, a gente tem que nos ajustar para operar da maneira que a gente pode operar em segurança, né? Então, a atividade aérea precisa ser exercida com segurança. Caso isso não seja levado em conta, as dificuldades sanitárias ainda vão piorar, cara, né? É claro que a gente tem que levar em conta, mas eu estou certo que a gente não deve parar. Parar não. Agora, o que fazer? O que fazer? Nós precisamos de pessoas competentes para orientar o setor aéreo. Como fazer, né? Diminuir as pessoas, né? É muito fácil falar, usar a máscara, ter que trabalhar com álcool, tudo bem, mas e a consequência disso? O tempo lá, a filtragem do ar dentro do avião, aeronaves pressurizadas, voando no nível 400, né? Não tem como, é ar-condicionado, é pressurização, é um ambiente confinado, né? Então, será que as condições lá do ar estão adequadas? Isso precisa ser visto, né? Nós temos lá, se você for olhar no manual de cada avião, você tem lá as questões de higienização do ar, né? Isso é levado a sério? Isso que tem que ser visto, né? Porque tem muita hipocrisia também. É muito fácil você falar que as pessoas estão indo para a praia ao mesmo tempo, tem que fazer uma eleição, né? É bem complicado, né? Se a gente evitar ocorrências aeronáuticas de uma maneira geral, estaremos diminuindo demandas de vários setores, como resgate médico, possíveis internações, né? Um setor médico, então, que está, né, pelo pescoço do trabalho, cara, né? Serviço de saúde geral, deslocamento para ação inicial, né? A gente chega na ação inicial, tem um pessoal da segurança pública lá, que está sempre nos apoiando. Eu queria deixar aqui um agradecimento do pessoal da segurança pública, Minas, Espírito Santo, onde eu vou, né? Rio de Janeiro também. Quando eu chego lá, tem um meganha, tem um meganha lá que organiza tudo. E se não fosse o pessoal da segurança pública, meu amigo, o pessoal da segurança. Rapaz, a Polícia Civil, a Polícia Militar de Belo Horizonte, do que já me ajudou no meu trabalho, você não tem ideia, né? Os meus amigos lá do Nota E, do Espírito Santo, do GAN, aqui do Rio de Janeiro, né? Da Polícia Civil de Brasília, já me ajudaram muito, né? Então, esse pessoal, já li muito isso, né? Fique em casa porque a gente não pode ficar. Tem gente que não pode ficar em casa, né? Mas quem puder, fica. E se tiver que sair, sai com a consciência de como tem que tratar, né? Porque as coisas, né, vão acontecer. Então, se a gente diminuir o número de acidentes, Joseli, a gente vai diminuir toda essa, entre aspas, aglomeração. Tem os curiosos que vai lá para o avião ver, tem aquele monte de gente, tem imprensa, né? Então, quando você não tem acidente, você não tem nada disso. Então, a maior mensagem que eu deixo é isso, vamos evitar mais ainda os acidentes, né? Porque evitando os acidentes, você pode ver, cara, evitando acidentes, uma aglomeração, é certo você evitar uma aglomeração. Lá no início da pandemia, em março, né? Rapaz, quase ninguém voava. Só Força Aérea estava voando, porque Força Aérea tem que voar mesmo, né? E mesmo assim estava voando em um regime diferenciado, né? Agora você vê aqui no Rio, aqui no Galeão, você tem pouquíssimas decolagens por dia, né? O número de decolagens que você tem por dia aqui, né? Se você for olhar por tempo adequado que acontecia bombando a aviação, acontecia em 10 minutos, cara. O número de decolagem que acontece hoje acontecia antigamente em 10 minutos, né? Então você vê, o setor aéreo ainda está tentando se levantar. Mas não adianta se levantar de qualquer maneira. A gente tem que trabalhar com o quê? Com responsabilidade. Não é isso? Uma ocorrência, cara, ela é uma coisa muito trágica, ela é muito ruim. Então, uma ocorrência sempre é desagradável. Mas evitá-las nesse atual período pode ajudar mais ainda
para que as condições de contágio não aumentem. O que eu deixo aqui, você pediu para deixar uma mensagem, né? Eu deixo aqui a mensagem que execute as atividades aéreas com segurança, né? E sempre avaliando a real necessidade das mesmas. Será que é preciso fazer esse voo mesmo? Se é preciso, vai. Mas se dá para adiar, adia um pouco. É isso aí, né? Ver a necessidade desse voo e lembrar que sempre há alguém esperando pela gente no regresso, né, cara? Sempre tem alguém que espera a gente voltar. Essa é a mensagem que eu quero deixar aí para o pessoal que está acompanhando. Muito obrigado, Nilson. Obrigado pela mensagem. Você se importa da gente abrir para umas perguntas, Nilson? A gente tem um tempinho aí, 10 minutinhos, pode ser? A gente abre algumas perguntas aí, se quiser. Pode ser? A gente faz umas perguntas aí? Responde as perguntas aí pro pessoal, pode ser? Sim, tem alguma pergunta aí? Vamos abrir agora, tá? Vamos abrir para perguntas, tá certo? Positivo. Então vamos abrir aí, pessoal. Quiser fazer alguma pergunta? Tem uns amigos aqui que é, né? Prevenção em primeiro lugar, exato. O meu áudio está baixo. Obrigado, Valmar Gama. Vou gritar mais um pouquinho aqui para o pessoal ouvir. Tem que ter garganta, tem que ter gogó para falar. O Nilson já está acostumado com isso, né, Nilson? Rapaz, já é um tempinho de sala de aula já. Tá certo. Durante a preparação aí da live, surgiu uma pergunta importante, né? Porque, como você bem comentou, as pessoas às vezes confundem, né, sobre prevenção, sobre investigação, e perguntaram sobre a capacitação, né, que a gente tem, a gente que trabalha, vai no campo, na ação inicial, se existiria uma capacitação, né, porque, pelo que eu entendi, é o seguinte, ó, as pessoas têm uma instituição em mente e pensam que aquela instituição é de uma maneira e a instituição é de outra. Na verdade, eu tenho até essa resposta, mas eu queria que você desse aí como é a capacitação para a pessoa que faz a investigação mesmo. Como se dá? Porque você é da área de manutenção, não é isso? Você não formou como na área de investigação. Então, como é a sua capacitação? Rapaz, a capacitação voltada para a investigação, ela é secundária, né? Você tem que ser já um profissional da aviação, né? Ou um piloto, um mecânico, psicólogo, enfim, né? Que trabalhe já na área de aviação, né? E a tua empresa na qual você está inserido, ela solicita ao Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, lá em Brasília, né? Aí em Brasília, na verdade, né? Através de um documento, a execução dos cursos adequados. Se você for de manutenção, você vai fazer o curso de prevenção de acidentes aeronáuticos no módulo manutenção, né? Se você for de aeroportos, você vai fazer o módulo aeroportos. Se você for psicólogo, vai fazer o módulo fatores humanos, né? Se você for piloto, vai fazer um módulo de investigação operacional. E por aí vai, né? Agora, atuar com investigação ainda segundo o anexo 13 lá, isso é cargo de quem trabalha na Força Aérea. Hoje em dia, né, a investigação de acidentes aeronáuticos no Brasil, né, vamos voltar um pouquinho, né, o Joselito. No tempo do DAC, o DAC fazia tudo isso, né? Com a extinção do DAC e a criação da ANAC, né, 2 pontos que o DAC fazia não ficaram com a ANAC. Qual foi o primeiro? O controle de tráfego aéreo, que foi com o DSEA. E a outra parte foi exatamente a prevenção e investigação de acidentes, que ficou com o CENIPA. Então, o CENIPA, ele é o responsável, ele é o centro o órgão central do CIPAER, e ele que promove essa capacitação. Ele recebe as demandas, né, dessa capacitação e, na medida do possível, ele matricula o pessoal para executar esses trabalhos. Entendi. Agora, as empresas, né, as empresas aéreas, as empresas de manutenção, elas podem ter lá os seus elementos certificados de manutenção, de investigação e prevenção. Porém, eles só vão atuar em investigação, efetivamente investigações, se uma comissão de investigação de ocorrências aeronáuticas do CENIPA, assim desejar. Aí ele vai ser o quê? Ele vai ser chamado. Você é da Elibras, por exemplo, né? Eu tenho aqui esse acidente aqui com um esquilo, né? E eu estou precisando aqui do teu auxílio, aqui você é de motores da Elibras, por exemplo, né? E eu preciso de você como representante do fabricante para atuar aqui junto conosco nessa comissão de investigação de acidentes aeronáuticos. Aí o camarada vai ser deslocado para atuar nesse sentido. Caso não haja essa solicitação
caso não haja essa solicitação por parte do CENIPA, né, esse membro fica ali à disposição, provavelmente é chamado, fornece informações, né, fornece os dados, a investigação, se para ela tem prevalência, como a gente já comentou, né, mas atuar efetivamente dentro da comissão só se o CENIPA assim solicitar. Entendi. Então, você está também informando que quem faz a capacitação é o centro e essa capacitação é direcionada exclusivamente para o pessoal dela, até porque a investigação, esse nome que a gente está abordando aqui, investigação, é uma coisa de Estado, não é isso? É uma Exato. capacitação que você recebe porque você Exato. faz parte desse grupo, não é? Isso. Exato. Tá Na bom. legislação atual é assim que funciona. Em outros países é diferente. Em outros países você tem uma agência, né? Em outros países você tem Isso. uma agência onde essa agência faz esse trabalho. Mas não é o caso do É. Brasil. Outra pergunta que tem, Niva, o professor Nilson, olha, direcionado para você a pergunta aí, devia ser geral, mas tudo bem. Você acha que o nível de segurança no Brasil se encontra no nível bom? A pergunta seria essa. A gente sabe que nível de segurança seria aceitável, né? Como você acha que é o É. nível de segurança no Brasil? A gente teria que falar de gerenciamento de risco, né? Precisaria Isso. de uma outra live. Mas se você for olhar, né, a relação voos-acidentes, nós estamos bem. Nós estamos bem, muito melhor que muitos outros países, sobretudo na América Latina. Digo para você que na América Latina a gente aponta. Na América Latina a gente aponta. Não só pelo cuidado que o pessoal tem na maior parte, né, das ramificações da aviação, como também do trabalho de prevenção e investigação, né? Graças a Deus as pessoas têm melhorado muito, porque o que acontece, né, o Jocelino? Antigamente quem quebrava era o avião, né? O avião era robusto, mas a engenharia ainda era muito aquém, né? Hoje em dia a aeronave só falta falar com você. Eu tenho uma palestra que eu falo que a aeronave fala com você. E você que tem que estar ligado para ouvir o que ela está te dizendo, né? Mas o homem é o mesmo. O homem continua sendo o mesmo, ele evoluiu muito pouco. Você pega aí do primeiro bandeirante até o último modernizado. São aeronaves praticamente diferentes, né? Você pega o primeiro avião feito pela Lockheed e você pega um C-130J, são praticamente duas aeronaves, né? Então, o que acontece? E o homem é o mesmo. É o mesmo homem formado, né, com os mesmos problemas, né? Que precisa fazer CRM, que precisa fazer simulador, que precisa se atualizar, que precisa estudar, né? Aí eu puxo um pouco a orelha de alguns colegas pilotos de determinados segmentos da aviação que acham que não precisa estudar. Tem que estudar sim. Mecânico tem que estudar, piloto tem que estudar, psicólogo tem que se atualizar. A gente tem que estudar para manter o alto índice de quê? De consciência situacional e poder conversar mais. E por isso que eu parabenizo aqui a Bravoa, na sua presença aqui, por uma iniciativa como essa, né, cara? Porque hoje em dia a gente precisa fazer isso, sobretudo nesse período difícil que a gente comentou aqui de pandemia, onde os recursos financeiros estão ficando cada vez mais escassos. E quando fica escasso a grana, meu amigo, a primeira coisa que o pessoal negligencia, infelizmente, é onde? É na segurança. Infelizmente, é na segurança, né? Fala-se muito de negligência, mas na segurança, infelizmente, acontece muito. E nós estamos aqui nessa luta. Se cada um colocar um tijolinho, né? O muro fica sólido, né? Mas se a gente colocar os tijolos de maneira aleatória, qualquer ventinho derruba o muro, né? Então a gente precisa continuar trabalhando junto, né? Abravol, CENIPA, SINDAG, vou citar aqui o SINDAG, né? Meus amigos lá do Sindicato de Empresas Aeroagrícolas, né? Que também está fazendo um esforço grande, né? Todos os aeroclubes que a gente frequenta, empresas aéreas, empresas de manutenção, o pessoal lá de Manaus que está melhorando muito, né? O pessoal aqui da região centro-oeste, que também tem evoluído bastante nessa questão da prevenção. O pessoal do sul nem se fala, o pessoal, a gauchada lá, sempre está de ponta lá nas aviações agrícolas, né? Na aviação de transporte, na 91. Então, eu tenho tantos amigos, cara, e eu digo para você, o pessoal está engajado. O pessoal está engajado e o pessoal está muito assustado com essa questão da pandemia e oportunidades como essa que você está dando para a gente aí são de extrema valia para a gente elevar o moral do pessoal. Ok, professor, muito obrigado. Obrigado aí pelas palavras. A Bravo vai continuar fazendo esse papel aí na temática da investigação, né? Agora nesse segundo momento que a gente está trabalhando. Já trabalhamos a prevenção lá atrás, né? Com algumas lives, ok? E assim, Nilson, quando a gente fez a divulgação dessa live, nós informamos que vinha uma pessoa que era
que era uma pessoa de conhecimento especial, certo? E nós anunciamos isso aí. Parece que nós fomos muito felizes em falar isso, tanto é que você trouxe conhecimento aí, o pessoal está agradecendo, né? O pessoal está compartilhando as informações aí, tá certo, Nilson? E eu presumo que nós alcançamos nosso objetivo aqui, que foi trazer alguma coisa, né, algumas palavras sobre a investigação. E o mais importante, né, você deixou claro aí, trabalhamos também muito, mas muito também a prevenção. Veja bem, o tema é investigação, mas trabalhamos muito a prevenção. Falando sobre a pandemia, não é isso? Falando sobre a capacitação. A Bravou, ela hoje pensa em capacitação, tá? Possivelmente mais na frente aí estaremos fazendo um evento dentro desse contexto de capacitação. No momento nós estamos estudando aí o mercado, estudando as pessoas, vendo como se comporta aí a aviação no Brasil e no mundo, né? E a semana que vem, possivelmente, a gente está tendo contato aí com uma pessoa para falar um pouquinho da investigação, mas no nível internacional. Vamos ver se a gente consegue fazer essa próxima live no nível internacional. Acho que no contexto nacional, se bem que você puxou aí quando foi falar da origem, né, quando foi falar sobre essa terminologia, né, essa taxonomia aí, você falou que já puxou da parte internacional, né? Mas talvez a investigação no ponto internacional, na próxima live, inclusive eu convido você para assistir conosco, para divulgar, possivelmente na terça-feira que vem ou na outra, a gente faça essa live na área internacional. Nilson, muito obrigado, a Bravou agradece e todos nós ficamos muito felizes com as suas informações, com os seus conhecimentos, ok? Eu pedi para que você pudesse passar uma mensagem aí para o pessoal. Ô, meu amigo, eu só tenho a agradecer. Eu estava vendo aqui os comentários do pessoal, né? E entrou o Leonardo, que é um grande amigo meu, professor de faculdade lá de Belo Horizonte, né? Eu queria sugerir que a Bravou fizesse parceria com essas faculdades, cara. As faculdades de ciências aeronáuticas, de engenharia aeronáutica, tem a PUC de Minas, tem a PUC de Goiás, tem um pessoal antenado, tem a Universidade Federal de Uberlândia também, tem um pessoal de Uberlândia que eu vi aqui, né? O pessoal das empresas, também estou vendo aqui a Vanessa, o pessoal das empresas aí que fazem a administração dos aeroportos, né? A Vanessa da Rio Galeão. Então, eu sugiro que vocês façam essas parcerias, que a gente só tem a ganhar. E conta comigo, parceiro, conta comigo, irmão, porque qualquer esforço, né? Qualquer esforço para diminuir o número de acidentes, ele é válido. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a você, a Bravou, né? E todo mundo que esteve presente conosco e vai continuar nos acompanhando aí no YouTube posteriormente, não é isso? Tá bom, professor Nilson, muito obrigado.